Ora então sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Carrega Benfica. Aqui na Rádio Nacional de Desporto, já sabem, é deste lado, não deste, eu troco-me sempre, é aqui. Carreguem no sininho, subscrevam, partilhem, principalmente pelos vossos inimigos, ajudem-nos a chegar àquela meta, já passámos a metade. Portanto, continuem a subscrever e a partilhar, a colocar likes, é importante os likes e também a comentar. Podem ofender os marretas, não tem qualquer problema, o que interessa é que participem, deem ideias. Hoje temos um convidado especial, que uma coisa somos nós, aqui teóricos da bola, a bitaitar, a marretar sobre o futebol. Hoje temos um convidado que de futebol percebe ele, foi o primeiro ou segundo jogador português a jogar na Coreia do Sul, jogou em Portugal, jogou na Coreia do Sul, jogou em Itália, jogou na Suíça, onde depois virou treinador, esteve também como, por exemplo, o treinador adjunto da seleção das Maldivas. Falo do Simão Costa. Simãozinho, muito obrigado. Ele atualmente está na Suíça, onde, de resto, se a memória me não atraiçoa, deixou a carreira de futebolista profissional. Não sei se foi na Suíça, se foi em Itália, mas foi ali, portanto são vizinhos, mas foi um dos dois que ele deixou de ser profissional. Pronto, e então é o Simão que hoje está cá, está também o José Barão das Neves, a quem eu saúdo de uma forma mais carinhosa, com 2 beijinhos, um tríplice beijo, digamos assim. Está também o Bruno Costa Carvalho, também está aqui para também participar nesta rodinha, nesta tertúlia, neste podcast. Invariavelmente começo por, se calhar, uma perguntinha rápida, antes de entrarmos mais no tema, e a questãozinha rápida, e começo pela visita, que é um amigo, mas é sempre uma visita, então tal, o Simão. Rapidinho, esta primeira questão, tipo uma coisinha ali de 2 minutos para cada um, digo eu. Qual é o teu comentário? Quem de 10 tira 6 em 2 jornadas, e o Benfica com 4 pontos de vantagem sobre o segundo. É só aqui um suponhamos, não é um suponhamos, é um suponhamos. Ok. Vamos lá em 2 minutos. Em primeiro lugar, olha, boa tarde ao painel. É um prazer sempre estar aqui com vocês e costumo assistir justamente ao programa. E assim que me convidaste, obviamente que me disponibilizei logo para poder estar presente e mais uma vez falar de uma grande paixão que eu tenho, que é o futebol. Há cerca desses 10 pontos que deixou de ser 10 e passou para 4, e um bocado a bipolarização que neste momento estamos a viver em Portugal. Eu, apesar de não estar em Portugal, acompanho diariamente tudo o que é canais, e televisão e programas. E acho que para estes 2 minutos, se resumirem a 3 ou 4 frases, pergunto assim: eu vi o Porto ganhar com muita dificuldade, mas no entanto tenho que tremer de medo, porque o Porto vai passar à frente do Benfica jogando como está e eu tendo 4 pontos de avanço. O Braga ganha com muita dificuldade, mas eu tenho que estar cheio de medo, porque o Braga vem à luz e vai perder, vai ganhar ou empatar. Portanto, o Benfica vai perder ou empatar. O Sporting não ganha o Aroca, empata, tem imensas dificuldades em fazer golos. Obviamente que o Aroca foi lá uma vez, fez golo. Obviamente que o Sporting teve a posse de bola do jogo todo e jogou até o suficiente para ganhar, mas não ganhou. Eu tenho que estar cheio de medo, porque vou ao Alvalade e vou perder, ou no máximo vou empatar. Ou seja, resumindo, nem é tudo como pintam, nem é tudo uma catástrofe, mas também já não é aquele mundo rosa em que vivíamos e que vivemos durante 80% da época até o momento. Portanto, para já, fica só aqui o meu Olá, lamirezinho também para o nosso Bruno Costa Carvalho. Boa tarde a todos. Um cumprimento ao Simão e é um gosto tê-lo aqui connosco. E um cumprimento para também Zé Carlos Soares e um muito especial para o nosso José Barão das Neves,
por razões pessoais e muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Ora bem, eu gostei da ironia do Simão, como é evidente, carregado de... O Benfica não tem que ter medo de ninguém, como é evidente. Estamos com 4 pontos de avanço e para ser campeão somos a única equipa que depende de si própria, não há mais ninguém que dependa só de si próprio. E por isso tivemos a 10 pontos, até num jogo que tivemos a ganhar ao Porto, virtualmente estivemos a 13 e de repente estamos a 4. Se isto me causa preocupação, causa porque nós já vivemos um trauma do minuto 92 há uns anos, e foi esse trauma. Voltamos agora a perder com o Porto em casa e isto causa-nos sempre problemas. E objetivamente o calendário, o nosso calendário é um calendário até ao final do ano, até ao final da época, bastante difícil. Eu sei que o Sporting de facto ontem não fez um jogo nada bom e se não fosse o árbitro nem sequer tinha empatado o jogo, mas a verdade é que o Sporting estava em poupanças para o jogo com os Juventus, e portanto se calhar não vimos o verdadeiro Sporting. O Braga de facto também não tem, pode não estar em grande forma e até pode ter algumas dificuldades, mas é a nossa besta negra deste ano, onde de uma forma, depois de ter perdido 2 vezes com o Sporting por 5, ganhou-nos a nós 3-0 e já nos eliminou da taça. Portanto, confesso que não vai ser um jogo fácil, Deus queira que me engane e que seja. A ida a Barcelos, ao Gil Vicente, é sempre uma ida difícil e de facto a margem que tínhamos como disse o Simão, 80% andamos aqui do campeonato completamente descansados não podemos estar, mas não há campeões sem sofrimento e não há campeões sem categoria. Portanto, se nós soubermos sofrer e se formos de facto tivermos estofo de campeão, neste momento somos a equipa que está em melhor posição para poder ser. Portanto, Candeia que vai à frente ilumina 2 vezes. Portanto, neste momento dependemos só de nós e mais ninguém se pode gabar de nós. E neste caso a Candeia ilumina 4 vezes, não é? Porque nós temos 4 pontos de avanço em relação ao Porto. 4 pontos reais. Exatamente. José Barão... Em caso de empate são 5. José Barão das Neves, reiterando o meu tríplice abraço fraterno para ti, a tua opinião também, em 2 minutinhos, 120 segundos à Benfica. José, se me permites, serão 2 minutos e meio, porque irei começar por agradecer ao Carrega Benfica, ao José Carlos Soares e ao Bruno Costa Carvalho a vossa solidariedade pelo aquilo que me aconteceu a semana passada, que não foi fácil, que foi o falecimento da minha mãe, e não posso deixar passar os gestos que vocês tiveram aqui no programa e os gestos que vocês tiveram os dois pessoalmente para comigo. E para que isso fique registado, gostava que ficassem aqui estas palavras. A seguir, cumprimentar de uma forma especial o Simão, com um forte abraço e com um gosto enorme de o conhecer. Um cumprimento também para o Zé e para o Bruno. Sobre o Benfica, aqui já foi esta questão, desde que o Bruno se queixou que era sempre o último a falar, eu passei a ser sempre o último a falar. E, portanto, o último a falar já tem sempre mais dificuldade em dizer algo que os outros não disseram, porque o evidente foi dito pelo Simão e pelo Bruno. Mas gostava aqui 2 ou 3 questões, que é... há um alerta, eu acho que há um alerta nas hostes benfiquistas, eu próprio estou em estado de alerta, mas acho que uma coisa é ir à frente com 4 pontos de avanço e outra coisa é ir atrás com 4 pontos de atraso. E, portanto, toda esta pressão que a comunicação social nortenha tem conseguido fazer e ter conseguido publicar sobre o Benfica é de uma forma extraordinária. É extraordinário. É extraordinário porque eles têm conseguido passar aqui uma mensagem, têm conseguido passar a mensagem dos joelhos do Jorge Jesus no Estádio das Antas, têm essa coisa do lado do gol do Kelvin, têm passado a mensagem dos pontos do Bruno Lage tinha de avanço e depois perdeu o campeonato, têm passado essa mensagem e nós não temos conseguido rebater esses pontos. Eu sou
se calhar das poucas pessoas que acho que o Benfica, em termos de comunicação, não tem reagido mal, mas há aqui algumas pequenas falhas que às vezes não devia deixar passar. Não devia ter deixado passar aquelas declarações do Sr. Vítor Bahia e devia ter vindo alguém da SAD, não o Rui Costa, mas alguém da SAD contrapor exatamente. Porque se for um general a falar, fala o outro general, mas se for um capitão a falar, deve falar do outro lado também um capitão. E, portanto, as palavras do Vítor não deviam ter caído em saco roto, mas porque já ultrapassei os 2 minutos, digo só que 4 pontos de avanço dão-me a mim ainda alguma tranquilidade, apesar de em estado de alerta. Eu só gostava de dizer aqui uma coisa que o nosso amigo José Brandas Neves apenas sugeriu, ficou bem claro que o Simão e eu apenas dissemos o óbvio. Portanto, a partir daí ficou registada essa sua opinião. Não, e já cá faltava... Não tive muito mais para dizer. Não, já cá faltava o síndrome do Calimero. Portanto, hoje começámos mais cedo com o síndrome do Calimero. Portanto, acho que estamos a deixar um pouco os marretas, os velhos dos marretas, e estamos a entrar na banda desenhada, o que é também sempre agradável, ou melhor, neste caso os desenhos animados. Peço a vocês os dois principalmente que no próximo podcast tragam a casquinha de ovo para porem na cabeça e dizerem it is an injustice, porque neste caso o último a falar até era o Gordo. Mas pronto, não interessa nada, acho que vocês disseram tudo. Efetivamente, o óbvio, o Zé Brandas Neves entrou pelo caminho da comunicação e vocês vão-me todos desculpar, mas nos países civilizados, que também muitos deles passaram por problemas estruturais, onde a justiça funcionou, se calhar se a justiça tivesse funcionado há 20 anos atrás em Portugal, hoje não havia necessidade dos departamentos de comunicação andarem a dar recados uns aos outros, porque já ninguém daria recados uns aos outros. O problema é que neste país a justiça não funcionou quando teve a oportunidade de o fazer, submeteu-se, teve medo, arremeteu perante o poder do caciquismo dos homens do futebol, e essa velha escola desse caciquismo perdura, e só mesmo em países do submundo desenvolvido, neste caso como é em Portugal, é a minha opinião, é que ainda se gastam páginas e páginas de jornais, horas e horas de debates de televisão e de rádio a falar de árbitros e a dar recados para árbitros, coisa que não se vê em Inglaterra, por exemplo, onde pode haver uma crítica ou outra, mas onde só em Portugal é que alguns diretores de comunicação e alguns dirigentes têm mais tempo de antena do que árbitros, do que treinadores e do que jogadores. Só em Portugal é que alguns diretores de comunicação e dirigentes têm mais tempo de antena do que efetivamente os treinadores, os jogadores. Portanto, isto revela o estado pré-histórico em que continua o futebol português. Nos países civilizados discutem-se táticas e é isso que nós vamos procurar hoje aqui fazer, de alguma parte. Não quer dizer também que não nos possamos insurgir contra a baderna que é a arbitragem em Portugal, mas tudo isto lá está, é reflexo da justiça não ter a seu tempo punido exemplarmente a corrupção, não só os corruptores, mas também os corrompidos. É a minha opinião. Faça o obséquio, Excelência. Eu gostava de dizer que tens razão em parte, mas não totalmente. Ou seja, tens razão em parte relativamente à arbitragem e à vergonha que isto é, ano após ano, mas vergonha em que é denunciada por todos os lados. Portanto, basicamente, nós, Benfica, vemos o nosso lado, os falares quando tivesse isto fosse o Carrega Porto, eles diriam a mesma coisa, que os árbitros eram uma vergonha. Portanto, a arbitragem em Portugal é fraca e isso é uma questão. Agora, a comunicação que o José Brandas Neves fala, para já, aquela comunicação do Vítor Bahia existiu e merecia e devia ter tido uma resposta, é óbvio. E a comunicação tem um papel fundamental. E em Inglaterra, em Espanha, em qualquer sítio do mundo, aliás, o Mourinho é famoso pelos seus mind games, o Guardiola faz mind games também, até de uma maneira bastante diferente do que faz o Mourinho. Portanto, quando a época está em fase decisiva, eu não quero ganhar o campeonato fair play, eu quero ganhar o campeonato de Portugal.
quer ser campeão, não quer ser o campeão do fair play. E, portanto, há aqui uma altura em que eu estou, a sério, eu estou um bocadinho, tenho dito isto, já disse várias vezes neste programa, acho que não sou bem compreendido, nem sequer estão muito de acordo comigo, mas eu estou um bocadinho cansado de termos caído num caldeirão de superioridade moral. Eu estou farto da superioridade moral, acho que há assuntos em que não se ganha com superioridade moral, mas ganha-se com ações e com palavras em concreto. Neste caso, a guerra da comunicação é fundamental para se ganhar um título, a guerra da comunicação é fundamental para ganhar eleições, a guerra da comunicação é fundamental até para ganhar guerras. Portanto, quem não entende isto não sabe o que é que está, não conhece o mundo do século XXI, e eu estou muito de acordo com o que o José Barão das Neves estava a dizer. A comunicação, seja o Bahia, seja por pressão no Porto, seja por pressão no treinador do Porto, seja por pressão no Taremi, seja por pressão onde for, tem que ser usada. E é uma arma, uma ferramenta legítima como outra qualquer, perguntei ao Mourinho se é ou não é. Bem, vamos avançar. Eu só queria... Zé, deixa-me só dizer, pelos vistos sobre a comunicação, eu disse o óbvio. O Bruno Costa de Carvalho está de acordo comigo. Estes dois são, por isso é que eu os pus cá em baixo, um ao lado do outro, porque daqui a bocado vais começar a ver chover coisas de um lado para o outro. Eu digo ao Barão das Neves que não é por ele ter respondido desta forma que eu vou deixar de estar de acordo com ele, sempre que eu entender que esteja de acordo com ele. Foi a minha intervenção, foi Bom, eu só digo em jeito de rodapé. Vamos para, Simão, já vou passar para ti. Espera, só uma coisa, em jeito de rodapé, ver certos clubes falar de verdade desportiva a mim provoca urticária, porque eu tenho memória, já sou um bocadinho antigo, não tão antigo como o Zé Barão das Neves, mas mais antigo do que o Bruno e que o Simão, e ver alguns clubes, algumas pessoas a falarem de verdade desportiva provoca-me claramente urticária. Não, alguns clubes é o Porto. Zé, só um rodapézinho em relação justamente ao que foi dito e que a comunicação é fundamental. Por exemplo, eu enquanto treinador, e agora passamos, por exemplo... Vamos passar para dentro de campo. Para o treinador ou para o presidente. Não, o que eu quero dizer é que todos os cargos, e neste caso aí é coletivamente um clube, a comunicação é fundamental. E o que vocês disseram... eu assino, subscrevo por baixo. Só que há aqui uma coisa que eu queria dizer que é mais forte que a comunicação, neste caso a nível de futebol, foi que durante 80% da época, enquanto nós fomos ganhando, e somando pontos, e chegamos a 10 pontos, houve sempre esse ruído. Só que nós não dávamos hipótese. Entendem? Infelizmente para nós, a bola está a teimar a entrar. Aquela bola do João Mário, aquela dupla ocasião, se entra, era igualzinho a Vila do Conde. O Ramos começou a segunda parte, meteu lá dentro, fechamos a loja e trouxemos 3 pontos. A tremer, mas trouxemos Simão, deixa-me perguntar-te rapidamente. Então, o que é que mudou? Sim. Para, de repente, o ruído que até então resvalava na carapaça da nossa superioridade... o que é que se passou para agora não termos nem superioridade, nem carapaça, a não ser os tais 4, que são 5 pontos em relação ao segundo classificado, que é superioridade, obviamente. O que é que mudou, Simão? Eu em relação à arbitragem, e muito sucintamente, o que eu queria dizer é que este ano, e aquilo que eu tenho visto, e praticamente tenho visto todos os jogos dos grandes e não só dos grandes, a arbitragem tem cometido muitos erros, mas a favorecer ou a não favorecer todas as equipas. Quando existe uma equipa de um grande que se queixa mais que a outra, eu sinceramente nunca estou de acordo, porque nós fomos a ver, desde o início do campeonato até o último jogo, haverá sempre qualquer coisa por onde pegar. Obviamente que os adeptos do Benfica vão dizer sempre que o Sporting e o Porto foi mais favorecido, os do Porto e os do Sporting a mesma coisa, e na realidade todas acabaram por ter, num certo momento aqui ou ali, se calhar um favorecimento ou o contrário, e que no final, entre o deve e o haver, devem estar todas no mesmo nível. Eu falo quando digo todas, os 3 grandes, porque as que podem queixar mais é as equipas mais pequenas. A tua pergunta, Zé Carlos, isto basicamente resume-se a 5 ou 6 pontos. Eu vou tentar explicar rapidamente. O Benfica, enquanto teve 13, 14 jogadores e que o Mister tinha confiança nesses 13, 14 jogadores,
Exatamente. Fizemos uma época, eu vou-te ser sincero, eu, a certa altura, estava aí em Portugal, em outubro, novembro, e dizia assim, porquê que este ano, e adoro o Mundial, mas esta porcaria do Mundial tem que aparecer neste momento. E o que é que eu queria dizer com isso? É que o Benfica estava numa forma, numa passada, num rolo compressor tão bom, que eu não sei se a certa altura da época teríamos só 10 pontos e não teríamos muito mais de avanço. E isto, dizer o quê? Dizer que o Benfica tinha ali um fio de jogo, uma identidade, uma capacidade de jogar contra quem fosse, contra competição fosse, ou seja, Champions, Campeonato Português, Taça de Portugal, ainda fomos tendo alguns jogos, que o Mr. Roger Schmidt, um dos pontos positivos que trouxe para Portugal e para o Benfica foi que eu jogando em casa ou fora, contra uma equipa muito boa ou contra uma equipa menos boa, a minha forma de me apresentar em campo era sempre a mesma. E não um pouco a português, e eu adoro ser português e sou fã da metodologia e dos treinadores portugueses, eu próprio me considero obviamente, mesmo vivendo aí na Suíça, que por vezes transformamos ali aquele lugar de avançado, em vez de jogar com 2, jogo mais com um médio de contenção, portanto, apresento com 2 médios de contenção em vez de 2 médios e 2 avançados, faço ali um triângulo, adapto um bocado ali a minha equipa à outra. E o Mr. Roger Schmidt nunca fez isso. E aí temos que ver 2 coisas. Aquilo que eu estou a dizer não é abdicar das minhas ideias ou da minha identidade. Aquilo que eu acho que tem faltado ao Benfica e que faltou já mesmo no período crucial em que cilindrávamos, então vou dizer quais foram os jogos, os primeiros 30 minutos no Dragão. Tivemos uma má abordagem ao jogo e analisámos, na minha opinião, não tão bem como devíamos ter feito a equipa do Porto e como ela joga. Eu não mudar o meu 11, a minha forma de jogar, não quer dizer que eu não tenha que ter uma estratégia para o jogo. A estratégia de jogo tem que existir e haver cada jogo que eu vá ter, cada domingo que eu vá afrontar uma equipa. O que é a estratégia de jogo? É os pontos fortes do adversário, os pontos fracos do adversário, eu aproveitar-me dos pontos fracos e criar, na semana de trabalho que antecede o jogo, jogadas, uma ideia de jogo para explorar esses pontos fracos, não abdicando a atenção do meu modelo de jogo e preparar-me para anular os pontos fortes daquela equipa. E é aí, basicamente, que eu senti que o Mr. Roger Schmidt não é tão forte quanto os treinadores portugueses. O Mister, seja contra a equipa A ou contra a equipa B, vai pressionar da mesma forma, vai defender da mesma forma e vai atacar sempre da mesma forma. Os meses foram passando e os nossos rivais foram também nos estudando. O jogo do Porto foi algo que eu estava à espera, infelizmente. Não de uma superioridade tão grande como foi, mas eu estava à espera de sofrermos imenso com o Porto, como o Sérgio Conceição prepara as equipas dele. Com o Inter já não tanto. Mas o Inter teve a sorte de poder observar 4 dias antes como anular o Porto, e o treinador Inzaghi foi tentar buscar mais do mesmo, a tal pressão campo inteiro, a sufocar o Benfica, mas não conseguiu fazer. Porquê? Porque Porto só um, e a pressionar campo inteiro. Hoje, na Europa, não existe nenhuma equipa como o Porto do Sérgio Conceição. E o que aconteceu foi que o Benfica conseguiu ter mais bola, mas voltou a cometer os mesmos erros, sobretudo no momento de defender e de ir pressionar o adversário bastante alto no campo. O Inter e o Porto conseguiram ter sempre superioridade na primeira fase de construção, saltar as primeiras linhas do Benfica, vir por aí abaixo e o Benfica sempre a correr em atraso. E o que é que acontecia? Um Ramos cansadíssimo ao fim de 25, 30 minutos, que eram quase como se tivesse 60 nas pernas, o Rafa idem, o João Mário idem e o Austin idem. Este conjunto de fatores levou a que depois a confiança dos jogadores, que não é inabalável, começasse também a descer na cabeça de cada um. Hoje nós vimos o Austin, que era um jogador fantástico, já falhar passos de 2 a 3 metros e nem chaves aconteceu.
Vimos o Rafa não aparecer tanto em jogo, em pegar na bola e ir por aí abaixo, porque por vezes a frescura física também, devido a esses esforços que foram feitos, já não é a mesma. Os primeiros dos jogadores, e era aí que eu também depois queria chegar mais lá para a frente, se quiseres, os primeiros dos mesmo 11, 12, 13, durante 80% da época, neste momento, começas a pagar alguma falta de frescura física, não nos primeiros minutos até aos 50, 60, mas há jogadores neste momento que não aguentam 90 minutos no Benfica. João Mário, Rafa, Ramos, Austin, sobretudo os jogadores que foram mais, podemos chamar, explorados até o dia de hoje. Os pilares, os que foram os pilares. Exatamente. Eu tentei resumir em alguns pontos. Sim, já vamos depois entrar numa outra parte sobre os sítios, mas daquilo que tu disseste, daquilo que tu disseste, Zé Barão das Neves. Eu não vou sequer tentar entrar em campos de que não tenho, digamos que nenhum fator de conhecimento que o Simão tem, o campo de treinador, mas vou como adepto e como há alguns anos que vejo de futebol, o que eu olho para a equipa do Benfica e o que eu vejo neste momento é que há jogadores que estão completamente espremidos. Há jogadores que estão completamente espremidos. E estão completamente espremidos, quanto a mim, porque não houve um cuidado de gestão desses mesmos jogadores em alguns jogos. Devia ter havido e não houve. Mas há jogos em que eu não percebo. Nós estamos, no caso de Chaves, estávamos a jogar ali contra uma equipa completamente fechada. Eu acho que o Chaves jogou também, deve ter tido ali algum zandinga, porque realmente houve ali momentos de jogo que eu não confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como é que a bola não entrou. Houve ali o fator sorte que não teve aqui deste lado. Mas vê-se perfeitamente que há jogadores do Benfica que estão extenuados, que não correm já porque não o conseguem. O Ramos tem feito um campeonato, do ponto de vista físico, um campeonato extraordinário. Corre sozinho na frente, vem atrás ajudar a defender. Essa figura tem sido a figura que nos tem dado a ver. O Rafa fez uma primeira volta espetacular, o João Mário a mesma coisa. Agora, se nós estamos a jogar, Simão, se me permite, estamos a jogar contra uma equipa completamente fechados, com dois centrais altíssimos, dois centrais não muito jovens, mas um deles pelo menos, mas altíssimos. Por que razão é que se o Benfica está a utilizar o jogo aéreo, não temos lá um homem como o Musa para poder jogar no jogo aéreo? Quer dizer, isto a mim faz-me, enquanto adepto, faz-me um bocadinho de confusão. A mim faz-me confusão. Eu tenho resposta para isso. Já vais dar. Eu sou daqueles adeptos. A mim faz-me confusão como é que alguns jogadores, por exemplo, o miúdo, o Neves, entra em campo. É um miúdo que mexe sempre com o jogo. Não percebo porque é que esse miúdo não joga mais tempo, dando descanso a alguns que era essencial ter esse descanso. Também tenho resposta para isso. Pronto. Eu questiono, por exemplo, ao Simão, se a Itália não devemos exatamente fazer esse refresh, dar descanso e apontar baterias. Claro que a Itália também se calhar temos que ganhar, mas o nosso objetivo prioritário é o campeonato. E finalmente, gostava só de dizer aqui o seguinte, porque o Simão falou e o Zé falaram na arbitragem. Eu devo dizer o seguinte, a minha única coisa que me custa, eu sou do tempo em que os erros dos árbitros para mim eram erros humanos e portanto havia coisas que os árbitros não podiam ver. Agora, a partir do momento em que existe o VAR, eu tenho muita dificuldade, imensa dificuldade, mas não é a nível nacional, é a nível nacional e a nível internacional. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que o VAR às vezes não intervém com algumas faltas que são de bradar aos céus. Faz muita confusão. Eu vou passar para o Bruno Costa Carvalho, só quero aqui fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte, na questão do VAR, vocês lembram-se que eu a semana passada falei, até brincando um pouco com a história da teoria da conspiração, como é que é possível a UEFA ter colocado o responsável do VAR, um holandês, quando Portugal e Holanda estavam a discutir posições no ranking da UEFA, e o que é certo é que depois disso foi conversa recorrente em debates televisivos e em crónicas nos jornais, também essa questão. Bruno Costa Carvalho, meu querido, nesta fase da conversa também é imperioso termos a tua opinião.
Não, por acaso não, eu preferia que o Simão respondesse àquelas questões que Está podemos bem. ver bastante resposta. Não, acho mesmo, mas deixa-me só dizer uma coisa, só por acaso não queria misturar os assuntos, mas já que disseste, eu acho que a perda do lugar de Portugal deve-se com esta questão do mesmo peso que se dá à Liga Conferência, que dá à Liga dos Campeões em termos de pontos internacionais, o que não faz qualquer sentido. Para qualquer pessoa fica, não tem sentido nenhum. Mas pronto, eu não queria muito falar sobre isso, que acho que parece neste momento um assunto completamente interessante e que nós estamos em primeiro e vamos à Liga dos Campeões de certeza para o ano. Portanto, eu acho que gostava mais de ouvir o que o Simão tem para dizer neste momento, se não se importa. Simão, há aquelas duas questões. Em relação aos jogadores, do porquê do Musa, exatamente, do Musa ou do João Neves, se a gente, eu, por exemplo, tentei fazer um apanhado esta semana, como estou em casa e com tempo livre, tentei fazer um apanhado e o que é que eu fui ver? Fui ver, por exemplo, que o Mister, enquanto teve no banco, devido à quantidade de jogadores, quando ainda estava cá o Enzo, quando ainda estava cá o Draxler não lesionado, quando ainda estava o Bach não estava lesionado, ele tinha sempre 2, 3 jogadores no banco que tinha sempre muita confiança. Ou ficou o Orsnes, quando jogava Tino e Enzo, João Mário, Neres, Rafa e Ramos, tinha também o Gilberto, que era um daqueles jogadores que ele ainda... E chegou a ter o Weigl, chegou a ter o Weigl que o utilizou. Weigl no início, alguns jogos, exatamente, mas tinha ali 2, 3 jogadores, que era o Draxler, que era o Gilberto, que era o Musa, que normalmente ao minuto 60, quando a coisa não estava resolvida ainda, ou que era necessário um segundo golo ou um terceiro para resolver e matar o jogo, ele recorria assiduamente a esses jogadores. Ora, a pergunta que me faz é, porquê é que não recorre agora? Porquê é que o João Neves não entra mais cedo? Porquê é que o Musa, por exemplo, só entra aos 88 minutos? A análise que eu faço, estando por fora, não trabalhando com eles, só pode ser uma. Eu não tenho confiança 100% nesses jogadores. Porque se eu tivesse, eu mexia na equipa como fiz na maioria das jornadas até há cerca de 6 ou 7 jornadas atrás. Nós estamos a ganhar 5-1 com o Guimarães, se não me engano. Nós estamos a ganhar 3-0 com o Marítimo fora, mas ao intervalo já estava, assim começou a segunda parte, já estava 3-0, o jogo mais que resolvido. O jogo de Guimarães já estava 4-0 ao fim de 50 e tal minutos. E aquilo que eu fui buscar a esses jogos é que só mexemos na equipa, só demos minutos a alguns jogadores, só retiramos alguns jogadores praticamente ao minuto 80. Ou seja, há jogadores que nessa altura deveriam ter saído para uma gestão, porque a época ia ser muito longa, tínhamos ainda as Champions a chegar. Havia jogadores que estavam no banco que precisavam que eu passasse a mensagem, eu conto com vocês no momento que vai ser necessário, que vou jogar 3 em 3 jogos, e infelizmente não foi isso que aconteceu. Portanto, aquilo que eu vejo, e para responder diretamente à pergunta dos jogadores, eu acho que o Mister não tem confiança nesses jogadores, sem ser neste momento, se estiverem todos a jogar, o Gilberto se estiver no banco e um dos jogadores, se tiver o Neres ou o Gonçalo Guedes a jogar a titular ou o Gonçalo Guedes no banco. Simão, mas deixa-me só recordar, recordar-lhe o seguinte, nós estamos a perder 2-0 com o Inter de Milão e o Gonçalo Guedes, que ele já falou que é um jogador que merece inteira confiança, era para ser posto a jogar aos 89 minutos. Aos 89. Exatamente, portanto, aí não me parece que seja uma questão de confiança no jogador. É mais uma questão de teimosia do treinador. Não sei se é teimosia ou bloqueio. Parece-me. Ele tem 4 ou 5 adjuntos atrás e é um homem que, conforme se sabe, os treinadores têm sempre um homem que para eles é um homem de inteira confiança, e ele tem lá esse homem atrás dele, e esse homem foi 3 e 4 vezes ao ouvido dele, viciou-se na televisão, e esses pormenores... Pode ir, mas depois vai dizer sempre ele que decide. Claro, mas esse bloqueio não faz Bruno. Nada. Eu, na minha opinião, não foi bloqueio. Isto foi uma das possibilidades que eu disse. Pode bloquear no sentido de estou a tentar pensar o que faço ou o que não faço, não quer dizer que seja isso. Eu falei nessa hipótese como poderia ser, que às vezes há treinadores que de tanto pensar por vezes bloqueiam e a realidade é que a substituição não foi feita. Na minha opinião, resume-se só
a ele achar que quem estava lá dentro, aliás, ele disse isso, merece mais confiança. tinha mais confiança. É outra perspectiva. É outra perspectiva. Sim, mas Em relação à Itália, eu em 30 segundos também respondo. Na minha opinião, devemos começar o jogo com o melhor 11 que o Benfica tem. 2 golos, numa boa noite, podem ser recuperados. À medida que o jogo vai decorrendo, e aquilo que o jogo vai-me pedindo, tempo, resultado, se a eliminatória se complica ainda muito mais que está, então aí sim, eu, enquanto treinador, começo já a pensar no próximo jogo, refresco a equipa com os jogadores que têm menos minutos e retiro 3 ou 4 jogadores que eu preciso deles mais frescos para o jogo. Bruno. Ora bem, por acaso gostei dessa ideia, Simão. Acho que sim, acho que se o Inter marca 1 ou 2, mais vale tirar logo 5. Tirar os 5 melhores e pensar no próximo jogo. Mas eu acho que nós podemos ir ganhar ao Inter. Também acho. Claro. Eu também acho. Por isso é que eu disse isso. Também. Para já eu gostava de ver, dizer que li no outro dia um artigo bastante interessante do professor Mariano Barreto sobre a questão do Benfica ter esta fase, e ele, que até é um especialista na parte física, contesta que o problema do Benfica seja físico. E mais, até diz que há dados que a equipa técnica tem objetivos, como é evidente, testes que fazem semanalmente, e que se houvesse alguma questão física, que tal teria já sido detectado. E que tal... Bruno, desculpa interromper, Bruno. Eu partilho dessa ideia. Eu não disse que o problema do Benfica era físico. Pronto, sim. E, aliás, eu disse que os jogadores, neste momento, não podem ter 90 minutos nas pernas, devido à quantidade de jogos que fizeram e ainda para mais dos minutos que fizeram, mas o Benfica está com os jogadores suficientemente preparados para fazer 60, 70 minutos à vontade. E é exatamente foi isso que... De acordo. Não, eu não disse que o Simão disse isso. Eu só estou a... Sim, eu percebi. Portanto, a questão da física pode ser aqui um mito. Depois, quando se diz que não se tem confiança nos jogadores que estão no banco, e eu acho isso estranhíssimo, onde é que está o Roger Smith que não existe Ora, aí está. A lançar um António Silva com grande coragem? Onde é que está? No Dragão, 3 substituições ao intervalo. É essa a dúvida que eu tenho, Bruno. E era o terceiro ponto que eu ia falar no final. Isso. Entende? A minha dúvida é isso. Que Roger nós temos. Isso. É isso que eu gostava de dizer. Eu acho que ele tem, eu acho que, mais que bloqueio, eu acho que ele neste momento tem alguma dificuldade em ler o jogo. E até se calhar mais de teimosia, eu acho que ao bocadinho o Simão disse uma coisa engraçada, que eu estou muito de acordo, que é um treinador português adapta-se com alguma facilidade à realidade que encontra perante o jogo até, e o Roger Smith não é capaz de fazer isso. Eu sou um mero adepto, não tenho nenhuma formação como treinador de futebol, vejo futebol como qualquer outro adepto há muitos anos, e não consigo entender o jogo do Inter. Só um Palermo é que não vê isto. A sério, no jogo do Inter vemos o nosso Gonçalo Ramos sozinho entre 3 centrais e não é capaz de reagir. Portanto, o Gonçalo Ramos ao fim, o Simão dizia que ao fim de 20 minutos já tinha corrido para 60 e andava ali o jogo todo perdido. Como é que ele não consegue mudar o sistema e meter, por exemplo, o Musa? Zé, estás-me a mexer na minha cara mesmo quando eu estou a falar. Isso é de propósito, é uma sabotagem. Não estou a mexer. Bruno, não estou a mexer. Isso deve ser alguma quebra. Sempre que há uma quebra da internet na origem da câmara, a formatação da câmara, não sou eu que estou a mexer, juro. Está bem, força. Ora bem, o que é que eu queria dizer? É que isso fez-me perder, que eu vejo isso, estou a mexer nisso. Estás a falar do Mariano Barreto, do artigo. Da situação, por exemplo, do Inter, do Inter jogar com 3 centrais. Exatamente. E no momento da pressão, andar quase praticamente, não era só o Gonçalo, é só o pequeno reparo. O Gonçalo e o Rafa iam pressionar e era um 3-2. A mesma coisa aconteceu quando o Diogo Costa, que é muito bom com os pés, e a estratégia do Porto passava por chamar a pressão do Benfica, com Pepe Marcano, criar ali um 2-2 com Gonçalo Ramos e Rafa, e quando a bola circulava tanto de um lado para o outro, quem era o jogador que ia fazer a diferença, saltando as linhas, que era o Diogo Costa. Entrava no Diogo Costa e o Diogo Costa saltava logo para a lateral esquerda ou para a lateral direita. Entende? Mas nós pedimos em chaves. Mal entrou o Musa para a frente, ao lado do Tengsten, ou como é que ele se chama,
porque já não estava lá o Gonçalo Ramos, mas mal tivemos dois avançados. O Chaves tremeu. E isto parece-me absolutamente evidente. Nós... Sim, mas Bruno, eu estou de acordo, mas... Não, eu estou a dar exemplos. Okay? Estou a dar exemplos. Por exemplo, com o Inter, vamos lá ver. Na leitura do jogo, a ler o jogo, não é isso que o Bruno está a tentar dizer? Que o jogo com o Inter, a mim irritava-me a leitura que qualquer pessoa fazia ao fim de pouco tempo. O Inter estava super confortável no jogo, ganhava na defesa, ganhava no meio campo. Que era uma coisa quase incompreensível, como é que isso podia acontecer. E não havia nenhuma reação por parte do banco. E quando houve, o que diz o Marandas Neves, que é pôr ao minuto 89 o Gonçalo Guedes e o Musa para entrar, que até acabaram por não entrar, parecia um bocadinho até uma anedota, parecia uma anedota de... Sim, esse episódio não fica muito bem na fotografia ao Mister. Isso. Podemos arranjar as desculpas que quisermos, mas não há nenhuma. Não fica bem, desculpa interromper, não fica bem dois fatores. O tempo em que pensou em fazer a substituição e depois não a ter feito. Exatamente, e depois não a ter feito. Isso fez... Eu lembro que o Mister Jorge Jesus, quando aconteceu isso, caiu o Carme a Trindade e foi tudo a bater nele desde o Porto, desde o Norte até ao Sul, ao Algarve. Isso não acontece só em Portugal. Podia recordar aqui um jogador português que este ano foi para o Ajax e que estava para entrar e o jogo acabou e depois não entrou. Portanto, também acontece lá fora. No caso não, mas, Bruno, agora, completamente de acordo e o raciocínio... Peço desculpa ter interrompido, Bruno. Também peço desculpa. Não tem mal nenhum. Isto não são conferências, são conversas. Não, portanto, eu acho que o treinador como alemão que é, nós costumamos dizer em Portugal que os alemães são muito sistematizados, mas muito teimosos. E parece que o senhor está-me aqui a comprovar que é realmente... Eu não estou a tirar... repare, é como dizia o Simão, eu não tenho memória curta. Eu como aquilo que eu tenho visto nas redes sociais já... a dizer mal do treinador, desiludiste-me, isto e aquilo. Exatamente. Isso é ter memória curta, quer dizer, o percurso que o Benfica fez este ano, os jogos que o Benfica fez a melhor época dos últimos mas não, 30 Simão, anos. Mas não é só isso. O que se tem falado aqui, o que eu tenho defendido aqui neste programa, não é só isso. É que o Benfica, há 3 anos que o Benfica não ganhava nada. Há 3 anos que o Benfica não se afirmava no futebol português. E este ano... E no estrangeiro, então, tínhamos feito épocas de 0 pontos a nível da Liga dos Campeões. E, portanto, este ano foi um ano de afirmação. Eu sei que corremos o risco, que eu não acredito, de chegar ao final da época e não ganhar nada. Que eu não acredito, que eu acho que vamos ser campeões. Mas, que o senhor é teimoso, eu também não posso... Não alinho na questão das críticas. Todo o treinador... Eu sei. Todo o treinador tem essa teimosia e que faz parte José Simão, eu peço desculpa interromper aqui, mas há aqui uma coisa que eu gostava de vos dizer, que, com toda a clareza, independentemente da boa época que fizemos durante 8 meses, e que é indubitável e que até nos honrou muito, ganhamos 2 vezes às Juventus, empatamos 2 vezes com o PSG, deixamos as Juventus fora das Champions e tudo isso é tudo muito bonito. Mas a verdade é que se perdermos este campeonato é a maior humilhação do Benfica, provavelmente sempre, sim. E o treinador fica sem condições para continuar, que é uma coisa extraordinária. Que é uma coisa complicada porque ele acabou de renovar por mais 2 anos. Só de acabar uma frase, é que se isto nós deixarmos de perder 10 pontos de avanço, que eu também estou de acordo que isso não vai acontecer, e espero mesmo que não aconteça, e tenho a convicção total que não vai acontecer. Mas, por absurdo acontecer, é a maior humilhação de sempre num campeonato que o Benfica sofre. Porque é a primeira vez que a equipa perde 10 pontos de avanço a 7 jornadas. Coisa absolutamente demolidora. Só por culpa própria. E, digamos, é uma época a José Peseiro. A verdade é esta. E, portanto, eu acho que espero que isto não aconteça. Eu espero que ele reencontre o seu ponto de equilíbrio, que deixe da sua teimosia ou do seu bloqueio, eu não sei qual das duas situações é que se passa, mas que ganhe juízo
e que rapidamente acorde, porque se tal acontece, e se o Benfica este ano não ganha o campeonato por estupidez própria, este treinador fica sem quaisquer condições de continuar no Benfica. A minha grande dúvida aqui, permitam-me dizer alguma coisa, a minha grande dúvida aqui é perceber se isto é só um bloqueio ou se isto é mesmo a forma do senhor ser. É porque há aqui um traço que é comum. Ele não gosta de mexer na equipa. Ele, tirando casos de exceção, como lesões, as alterações feitas por Roger Smith nunca foram antes dos 60 minutos. A não ser casos pontuais. Tirando o caso do Dragão. Casos pontuais. São as exceções que confirmam a regra. Eu acho perfeitamente... Espera aí, Simão. Eu acho perfeitamente ridículo. Perfeitamente ridículo, como disse o Bruno Costa Carvalho e com toda a propriedade, eu acho perfeitamente ridículo não ouvir sequer o que lhe dizem os seus adjuntos, porque claramente só ele é que não percebe que há jogadores que estão em baixo de forma, só ele é que não percebe do que é que adianta estar a perder um jogo ou necessitar de ganhar um jogo estando empatado e fazer alterações aos 80, aos 89 e aos 92 minutos. Portanto, e por aquilo que se me é dado a observar, a grande questão disto é que não é de feito é feitio. Não é de feito é feitio. É verdade. E estas coisas só contam quando a equipa não ganha, porque enquanto a equipa esteve a ganhar, o que eu via escrito era que era um homem com muita personalidade. O que eu via escrito é que era um homem com muita personalidade. Há algo naquilo que ele diz, ou não é naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, que tem a lógica, que é a maior parte da época foi praticamente quase sempre aquele 11 que jogava, 11, 12 jogadores. E obviamente, quantas mais vezes nós repetimos o 11, não é? Mais a equipa consegue se identificar e jogar de olhos fechados. E foi isso que aconteceu a certo momento da época. Ou seja, o princípio dele tem muita lógica. Aquilo que eu acho que é necessário o Mister perceber, e vamos agora a factos. Em Chaves, o primeiro jogador que sai é o jogador que tem menos minutos daqueles 5 ou 6 que jogam na frente. Era o jogador que, na minha opinião, se nós formos analisar o jogo, entre Rafa, Ramos, Neres e João Mário, o que estava a tentar desequilibrar e a conseguir fazer, e sobretudo na primeira parte, naquela primeira parte onde demos 45 minutos de avanço, onde o Benfica tem um lance ou dois perigoso, foi o Neres que tentava remar até muitas vezes quando o coletivo não funcionava, procurar no 1 para 1 a criar esses desequilíbrios, o Neres, e a primeira substituição que o Mister faz é justamente retirar o jogador que, na minha opinião, estaria mais fresco se nós formos analisar os últimos jogos. E que mais desequilíbrios podia provocar. Era o único que conseguia provocar desequilíbrios. Simão, mas eu por acaso. Eu estava a perguntar ao Simão se acha que o treinador perdeu a confiança no Musa e no João Neves, e se sim, porquê? Essa é outra questão. A primeira opção, a certa altura da época, Bruno, era um Musa. E sempre com boa resposta, a verdade é essa. E sempre com boa resposta, a verdade é essa. E a partir dos 60 e tais, que nós começamos à procura de ganhar a linha e criar os desequilíbrios na área com cruzamentos, ele tem alguma dificuldade. Ok, eu sei o que é que o Mister fez. O Tengsten também é um jogador possante e se calhar, imagino eu, forte de cabeça. Mas como o Tengsten nunca jogou até aquele dia, e foi sempre o Musa a primeira opção, essa é outra daquelas dúvidas que eu tenho alguma dificuldade em perceber. Porque é que não é o Musa solução para esse tipo de jogo que começamos a ter a partir do minuto 60 e tal, 60, 65, com o Grimaldo cada vez mais projetado no ataque a fazer cruzamentos, com o Gibo cada vez mais projetado para fazer os cruzamentos para a área, e onde o Musa é um dos melhores jogadores, se calhar, do plantel, devido também à altura que tem, não utilizarmos o Musa. Bruno, eu gostava de responder a essa pergunta, mas não tenho certezas. Agora, aquilo que eu vejo, outra vez mais, de fora, analisando como nós todos fizemos, um jogador que entrou de 88 minutos, ok,
faltam 2 ou 3, mais 5. No máximo dos máximos vai se calhar jogar 10 minutos porque o jogo não tinha sido um jogo com muitas paragens. Eu volto a dizer, será que perdeu a confiança? Eu não quero acreditar Mas, Simão, eu tenho alguma dificuldade em perceber, se me permite, quando não se está a ganhar, e não se pretende refrescar a equipe, mas quando se pretende ganhar um jogo, ou quando se pretende dar a volta a um jogo, fazer substituições a partir dos 85 minutos. Eu tenho muita dificuldade em entender isso, porque um jogador, e o Simão, além de treinador, jogou futebol, quando entra em campo precisa pelo menos ali de 5, 10 minutos para criar algumas dinâmicas ali, não é logo de imediato, não é carregar no botão. Para conseguir, a gente costuma dizer, para conseguir entrar no jogo. Eu costumo dizer para conseguir engrenar. Exatamente. Pronto. Ou seja, o ritmo do jogo é tão elevado. Eu continuo com muita dificuldade neste tipo de substituições. Mas isto não é deste treinador. Há uma série de treinadores. Jorge Jesus fazia isso. Concordo. Até que o capitão fazia isso com um jogador, punha sempre aos 89 minutos, pôs 7 vezes o mesmo jogador aos 89 minutos. Até que o capitão da equipa teve que ir falar com o treinador. Mas isso são outros 500. Agora, eu não percebo esta questão de colocar jogadores aos 80 e tal minutos, quando o Benfica precisa de empatar um jogo, quando o Benfica precisa de empatar, estava a falar no caso do mínimo com o Porto, precisa de vencer. Eu também gostava de fazer outra pergunta ao Simão, já agora, claro. Que é treinador e que percebe bastante disto, que é outra coisa que, como adepto, que me mete alguma confusão, que é porque é que o Chiquinho não sai da equipa, parece um jogador feitiço. E, por exemplo, quando o meio-campo não é Florentino Orsnes, ou seja, Florentino é um jogador magnífico, que saiu 2 vezes, saiu contra o Porto, saiu contra o Inter, contra o Chaves nem sequer jogou. Eu não consigo. Mas aí foi por castigo, não foi por opção. Foi castigo. Eu não me lembrava. Foi por castigo. Tinha visto o quinto amarelo no jogo com o Porto. Não foi mal. Ok. Não me lembrei, peço desculpa. Mas, de facto, não entendo como é que o Florentino... mas foi a primeira opção a sair nos outros 2 jogos, quer com o Porto, quer com... Aí tem uma certa lógica e eu posso responder. Força. Dos 3 jogadores no meio-campo, o jogador com mais qualidades e capacidades defensivas é o Tino. É um jogador que consegue fazer o equilíbrio, por vezes até sozinho, no Benfica, que quando o Benfica nós estávamos em posse de bola e perdíamos a bola, a reação à perda era feita por todos, mas o Florentino, nesse aspecto, era fundamental e foi dos jogadores que se calhar mais recuperações de bola teve ao longo da época. Quando nós estamos à procura de jogo, vamos ter mais bola. E o que é que a equipa precisa? Precisa de jogadores que nesse aspecto de ter bola, de fazer desequilíbrios, quer seja com um passo curto, passo comprido, ou inclusive a transportar bola e saltar as linhas. Entre os 3, eu entendo que ele abdique do Tino, porque o Chiquinho e o Orsnes têm outro tipo de qualidades nesse momento do jogo. Portanto, nesse aspecto, eu consigo entender aquilo que ele procura. Agora, pode haver, obviamente, treinadores que mas o facto do Florentino, no fundo, quase segurar o meio-campo defensivamente sozinho, não dá muito mais liberdade a outros jogadores? Dá, Bruno. Durante o jogo todo dá, mas nos últimos 15, 20 minutos, nós vamos analisar, por exemplo, digamos assim, o Tino agora estava ali no jogo de Chaves. Os Chaves, mais o tempo do relógio ia avançando, mais a equipa foi recuando para os últimos 20 metros. Se nós nos lembrarmos dos últimos 15, 20 minutos de jogo, o Chaves praticamente não saiu de lá atrás, a não ser com 1 ou 2 lances mais compridos que procurou e teve aquelas 2 ocasiões, na qual fez o golo. Simão, então responde-me rapidamente, até porque já ultrapassámos o nosso tempo no dobro, praticamente. Responde-me a isto. Sai o Florentino para entrar um médio com mais capacidade de transporte de bola e avançar linhas. Não, pronto, geralmente não entrava um médio, amigo. Mas os outros médios é que se faziam. Sim. A minha questão não é essa. Explica-me então por que razão é desde que saiu o Florentino, o jogador que tentava furar linhas era o António Silva. Era ele que pegava na bola e a incursão. Também tem uma explicação. É assim. Quando a equipa adversária está em bloco médio, foi aquilo que o Chaves jogou, médio, baixo, as referências no momento defensivo do Chaves estavam muito bem identificadas.
Onde é que está a superioridade? Trás. Se nós fizermos homem a homem, é vir de trás. É a atração a um lado para jogar nos corredores, mas se nós não conseguimos nos corredores porque os adversários não saem na pressão e os Chaves não saíam na pressão, o que é que fazia? Dava a bola, deixava os centrais virem para os centrais terem essa possibilidade. Muitas vezes até estrategicamente, eu vou-te dar aqui um exemplo. Vamos supor que o António Silva até era o jogador que era com menos qualidades a nível de transporte de jogo da defesa do Benfica. Não estou a dizer que é o caso. Eu vou dar um exemplo. O que é que, por exemplo, eu enquanto treinador adversário, para a estratégia desse jogo, o que é que faria? Orientava a minha pressão de forma a que os jogadores do Benfica, quando tivessem bola, fossem na direção que eu queria, é aquilo que nós chamamos orientar a pressão, para que a bola entrasse justamente no António Silva, para que ele transportasse o jogo e viesse fazer a diferença. Porquê? Porque essa diferença, sendo um jogador não tão forte tecnicamente, se calhar a quantidade de bolas que iria sair dos pés dele era mais de insucesso do que sucesso. E isto faz parte daquilo que é a estratégia para o jogo. Só estou a dar um pequeno exemplo, atenção. O António Silva até saiu e saiu muito bem e não tem nada a ver com o que aconteceu no resultado. Eu estou a dar um pequeno exemplo para vos explicar o porquê que por vezes pode acontecer. Não, eu até acredito nesse porquê, mas e estou a ouvi-lo e gosto de ouvir falar, sim, com toda a sinceridade. Obrigado. Eu gosto mesmo. Agora, a questão tem aqui a ver que isso é tudo manter o paradigma do jogo, ou seja, não é dar a sapatada no jogo. Eu vou dizer uma coisa, quer com o Inter, quer com o Porto, para mesmo, saiu o Florentino e entrou. Mas Bruno, Exato. Isso já é desde o início da época. Nós analisámos, isso já é desde o início da época. Saiu o Gilberto, saiu o Vapa, entrou o Gilberto. Não tenho dúvida nenhuma, mas agora estou a falar aqui destes dois jogos, desde que as coisas estão a correr mal, digamos assim, que é a parte que nós temos que dar uma sapatada nisto, não é? Quer dizer, não é. Eu olhando para o jogo do Inter, eu tinha metido o Musa ao lado já que o Porto é a mesma coisa, o Musa ao lado do Gonçalo Ramos. Tinha tirado ali, tinha metido o Neres como é evidente e se calhar tinha tirado o Rafa que não estava lá a fazer nada no jogo. Portanto, aquilo era mais ou menos o básico para aquele. Há uma coisa, Bruno, há uma coisa só que nesse aspecto, se nós formos analisar os 5 aqui, nós aqui, perdão, não, agora estava a ver 4 na tela e 5. Não, mas nós não, eu pensei que isso fosse uma piada a eu ser gordo, já parecia que sou 2. Não, meu amigo, não. Somos só 4. Mas isto para dizer o quê? Se calhar depois, a forma como mexíamos na equipa, somos 4 e seriam 4 coisas diferentes. Mas isso é respeito, isso é normal isso acontecer. Eu, aliás, ao Simão, se me permite, não vou. Deixa-me só. Sim, mas gostava depois de fazer uma pergunta. Sim, não há problema nenhum. Eu respondo com prazer até, porque eu adoro falar de futebol. O que eu quero dizer é, o não fazer alguma coisa, isso é que pode ser criticável. O mexer o Jaquim pelo Manel, o Manel pelo António, nós somos 4 cabeças e 4 cabeças vão pensar de forma diferente, conforme os nossos olhos olham para o jogo e a forma como nós pensamos o jogo. O que a mim me entristece é ver a forma, ou melhor, os momentos escolhidos para o fazer, para mexer com o jogo. A tal sapatada que o Bruno está a falar. E, na minha opinião, bem, aquela primeira sapatada, eu estava a ver o jogo e estava, não interessa com quem, um grande amigo meu, que jogou no nosso clube, no Benfica, e eu estava a dizer assim ao intervalo. É com aquilo que eu vi ao intervalo, eu, treinador, se é a minha equipa, eu mexia já ao intervalo. Eu mexia já com o jogo ao intervalo. Não gostei nada. E vou-vos dizer onde é que eu mexia. Mexia na zona central do jogo, tirando ou o Chiquinho e metendo o João Mário na zona central e o Guedes lá para dentro, ou tirava o próprio João Mário e jogava com o Guedes. Quando eu digo João Mário, eu andava ali no rato do João Mário. Portanto, lá está, ali 2 jogadores que naquele momento não estão muito bem e eu abdicava de um deles. Mas eu aos 45 minutos de jogo, eu quero transmitir já à equipa, não estou contente. Temos que fazer muito mais. E vou arriscar mais no jogo. Eu tirando o Chico e metendo o João Mário, eu estou a arriscar muito mais.
O João Mário é um jogador que vai-me transportar o jogo muito mais e saltar linhas e criar aquele passo, o último passo, que nós já vimos que o João Mário faz muito bem essa posição, e punha mais um jogador de ofensivo que é o Guedes, que vai procurar, que vai num para um, que vai tentar criar desequilíbrios, que vai pedir a bola na profundidade. Eu aqui estou a transmitir uma mensagem à equipa que eu posso transmitir essa mensagem no balneário, verbalmente, e entrar com os mesmos olhos. Foi aquilo que o Mister fez, certeza absoluta. Mas eu mexia com o jogo. Eu ia dar outras características ao jogo devido às características individuais do jogador que ia entrar. Meus senhores, permitam-me o seguinte, mas tem que ser rápido, o José Barão das Neves. É muito rápido. É só dizer ao Simão o seguinte: neste último jogo de Chaves, até porque o Simão disse que a Chaves joga com bloco baixo, por que razão é que não se fazia o médio? Por que razão é que também não se optou pelo momento de Coates? Podíamos ter optado pelo momento de Coates com o Otamendi. Por que razão? Eu não me levo. Isso é uma daquelas possibilidades que pode existir. Pode, okay? E ele não mexe na equipa. Nós estamos a jogar com 4 defesas e ele pode. O nosso melhor jogador de cabeça podia ter ido lá para a frente também. Eles estavam a jogar com 6 defesas. É uma solução. Lá está. Eu se fizer isso, eu estou a dizer ao meu banco que eu não tenho nenhum avançado capaz de ir lá para dentro fazer gol. Eu não sou a favor dessa situação. O Ruben fez muitas vezes e deu-lhe um título de campeão. Exatamente. Atenção, eu não estou a criticar o Ruben. Exatamente. Eu não faço, porque ao fazer isso, eu estou a dizer aos meus avançados que estão lá no banco, olha, mas eu acho central do que tu ires lá para dentro. Todas as bolas... Mas eu respeito todas as coisas. Mas, Simão, todas as bolas de cabeça disputadas na área dos Chaves pelo Otamendi foram ganhas pelo Otamendi. Bem, permitam-me... Estou de acordo. Permitam-me o seguinte, peço-vos também em jeito telegráfico, não é? Porque quarta-feira o Benfica vai jogar a Milão com o Inter. Eu gostava de ter também um lançamento rápido desse jogo, mesmo em formato de telegramas. Zé Barão das Neves, comece por ti. Olha, é muito fácil. E o formato de telegrama já o fez o Simão. A postura do Benfica tem que ser aquela que o Simão acabou de dizer. Ver o jogo de quarta-feira, mas pensar já no jogo do fim de semana. O Benfica tem 2-0, o Benfica pode perfeitamente inverter o jogo e o jogo pode ser, se até aos 70 minutos o jogo estiver a correr a nosso favor, manter os jogadores em campo. Se não tiver, se já estivermos a perder, tirar aquelas pessoas que mais precisam de descansar. Agora, eu acredito que o Benfica pode ir para a Bruno Itália Costa Carvalho, eu a ti não te peço em jeito telegráfico, porque, tirando eu, tu foste claramente hoje aquele que falaste menos, mas gostava da tua opinião acerca desse jogo com o Inter. Cala-te. Não. E é mesmo assim, quando vem um convidado mais a mais que tem para dizer como tu, não há qualquer tipo de dúvidas. Bruno, antecipando esse jogo então. Dizer uma coisa antes disso até, e até por causa do que disseste agora, eu acho que este programa foi de longe o melhor, o mais interessante, onde se falou mais futebol, e graças e agradeço ao Simão ter connosco. A verdade, acho que o Simão devia estar connosco todas as semanas se tivesse paciência e vida para isso. Portanto, basicamente, acho que o Simão, por mim, seria um membro do painel fixo, porque é um gosto de falar consigo e traz uma dimensão, porque é o programa que não é só, digamos, eu falo mais de dimensão política, porque fui candidato a presidente do Benfica e interessa-me eu sei. Mas o Simão traz muito futebol para aqui e com grande qualidade a maneira como se expressa, e gostei, foi um grande prazer estar aqui consigo a falar disto, por isso eu gostava que tivesse cá mais vezes, e deixo isso ao cuidado do José Barão das Neves e assim, Simão, se lhe apetecer. Agora, o José Barão das Neves não, José Carlos Soares, desculpa. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, José Carlos Soares, que eu queria dizer, peço desculpa. Agora quanto ao jogo... Quanto ao jogo do Inter, é evidente que eu, como benfiquista, quero que o Benfica vá lá ganhar. Gostava de ver a ousadia de entrarmos com 2 avançados e mudarmos para 4-4-2 em vez de 4-3-3. Gostava de ver o Musa ao lado do Gonçalo Ramos a jogar. Gostava de ver o Neres a jogar de início e, se calhar, até gostava de ver o Gonçalo Guedes a jogar de início. Não sei se é possível ou não, mas eu gostava de uma equipa ambiciosa que entre para ganhar, e se aquilo correr mal, é como diz o Simão, se estivermos a perder 1-0 e tivermos que marcar 3 gols ou a perder 2-0, mais vale tirar logo 5 e toca a descansar e vamos pensar no campeonato. Mas eu gostava de ver o Benfica pôr a carne toda no assador e entrar no Giuseppe Meazza para ganhar a eliminatória. E eu acho que o Benfica tem categoria para ganhar a eliminatória,
O Inter não tem uma boa equipa este ano, não joga nada bem, jogou bem na Luz porque a tática deles era muito melhor que a nossa como a estratégia, Bruno. A estratégia. Como o Zé Carlos Soares depois desculpe que eu usei esta expressão tática e vou voltá-la a usar outra vez, levou um banho tático do Inzaghi, mas pronto, isto diz aqui um leigo como eu, mas por isso é que temos aqui o Simão para nos corrigir e pôr a coisa na perspectiva correta. Depois deste momento puxa-saco do nosso podcast, Simão, também a tua opinião acerca de que estratégia para o Estádio della Alpi, não, isso é em Turim, para o Giuseppe Meazza. Isso é em Turim. Não. Já não existe. Giuseppe Meazza. Olha, em primeiro lugar, como tu ainda vamos ter a nota de rodapé. Ainda não. Pronto. Ok. Então, agradecer as palavras do Bruno e que realmente é um prazer e dizer dos três, basicamente, porque para mim é sempre um prazer falar de uma das grandes paixões que eu tenho, que é o futebol. Eu queria corrigir só duas coisas do que foi dito, não tenho mais nada a acrescentar, porque penso com tudo o que disseram, perfeito. Em relação a entrar no jogo, pensando no Inter e no jogo do fim de semana com os Tribos. Não. Essa pequena correção. Eu percebo isso. É isso. Eu percebo isso. Tem toda a razão. Conforme o jogo vai correndo, claro. Então aí posso direcionar as minhas armas para o jogo que vem a seguir. Em relação ao Bruno, o Benfica não joga num 4-3-3. E eu, através de imagens, é fácil de poder mostrar isso. O Benfica joga com 2 avançados e joga com 2 alas que maioritariamente vêm para dentro. Exatamente. E que deixa espaço para os laterais projetar. No futebol, cada vez mais, não existe a tática, porque eu posso arranjar frames de vários momentos do jogo. Sem dúvida, eu percebo isso, está claro. Entende, Bruno? Mas se existe uma tática de base inicial, é mais um 4-4-2 do que todas as outras. Aliás, até um 4-2-4 nos 2 laterais, quando os defesas sobem. Que muitas das vezes o que eu quero dizer aqui é que o Benfica já joga com esses 2 avançados. Para mim o que vai ser fundamental, eu digo já de antemão. Olha que não joga. Eu vi o jogo na Luz contra o Inter e olha que não joga. Ele está a dar de barato. Sozinho no meio dos... O Rafa. Não, eu sei, eu vi o jogo e o Rafa é muito móvel. Eu entendo o que o Bruno está a dizer. Eu estou a entender o que o Bruno está a dizer. Ou seja, o Rafa sai muito dessa zona. Ok? Mas no primeiro momento, onde o Bruno, por exemplo, pode reparar isto, vai ser Odisseias com a bola. Quando parar no Odisseias com a bola, que é o momento ofensivo do Benfica, porque existem os 4 minutos de jogo, mais as bolas paradas, são 5, que o Bruno sabe que quando o Odisseias tem a bola, aí é o momento ofensivo do Benfica. Se pararmos a imagem aí, vai ver Odisseias com a bola, 2 centrais abertos, uma linha de 4 jogadores, que muitas das vezes essa linha de 4 até não é de 4 porque os laterais já estão muito mais assim. Ou seja, quem são esses 4? Os 2 médios? Espera aí, o Chiquinho mete-se no meio dos 2 centrais. Calma. Isso depois é saída a 3, ok? Saída, que com a movimentação se transforma. Mas quando o Odisseias tem a bola, se pararmos a imagem, tens os 2 centrais abertos, uma linha de 4, que é os 2 médios e os 2 laterais, e depois tens uma linha de 4 jogadores, como muitas das vezes o Rafa não nessa linha, baixando, porque vai ser ele a fazer a ligação com a linha ofensiva. Ou é o Rafa, ou muitas das vezes é o João Mário, ou muitas das vezes é do lado esquerdo. Mas se nós pararmos a imagem, quando o Odisseias está com a bola e vai passar ou um dos centrais ou lateral, então aí vamos encontrar um 2-4-4. Era só esta pequena correção que eu queria fazer. E que esteja atento, Bruno. Esteja atento que vai ver. Eu não estou minimamente a discordar disso, mas na prática, quando nós estamos a ver o Rafa e o João Mário e o Monson a meter bolas na área, que aconteceu montes de vezes no jogo contra o Inter, estava lá um rapazito sozinho. Aquilo era aí estou de acordo, eu estou a perceber. É outro momento, ou seja, nos últimos 30, 40 metros,
faltou-nos peso na área, porque o Rafa saía muito para justamente fazer essa ligação, e quando depois aconteceu o cruzamento, olhávamos para lá e tínhamos 3 ou 4 italianos com um jogador do Benfica, que era o Ramos. E então qual é a estratégia para o Giuseppe Meazza? E por isso é que eu estou a ser mais, é a mesma que nós tivemos. ser mais claro assim, no de leigo, porque evidentemente que eu com toda esta, com a minha humildade, gosto de ouvir o que me está a dizer e gosto, apesar de não estar, apesar de fotograficamente isso pode ser assim, o jogo não era isso que eu via, ou seja, via. Não, depois o jogo vai, exatamente, depois no jogo não aconteceu isso. É isso que eu estou a dizer de uma forma mais, digamos, pragmática e mais leiga. Eu gostava que houvesse mais presença na área e gostava de ter, digamos, 2 pontas de lança a jogar contra o Inter lá, de início sem medo. Gostava que o Musa fosse titular ao lado do Gonçalo Ramos para ser absolutamente claro daquilo que eu gostava que acontecesse. E permitam-me só aqui, Simão, permite-me só aqui um rabinho. É que no jogo de Chaves, O problema da internet que eu não consigo perceber. Eu estou a dizer. Ou seja, que às vezes eu só ouvir o que disse. Desculpa, José. Bruno, a situação que está a falar é que, infelizmente, nestes 7 ou 8 meses que tivemos, isso não é uma situação que está trabalhada. Ramos e Musa. Não está trabalhada, se calhar está nos treinos, não é? Não, eu parto do princípio que não está por uma simples razão. É raro ver quando entra um sai outro. Exatamente. E Musa, quando entra um sai exatamente. outro. E basicamente, quando isso tem acontecido ao longo da época, eu, na minha humildade, suspeito que o plano é sempre o plano A e raramente existe um plano B. Que quando o Benfica começa a ser sufocado dessa forma, não passamos a ter o tal plano B que toda a gente nas televisões e nas rádios queixaram. Aquilo que me é dado a ver é que isso funciona na teoria, porque no jogo de Chaves foi sistemático e recorrente ver o Rafa ficar na área e ver o Gonçalo Ramos vir atrás buscar jogo. Aí, desculpa lá, é contra... Zé, espera aí um bocadinho agora. É perfeitamente contra a natura ver o Rafa metido na área como se fosse um avançado e o Gonçalo Ramos, e isto não aconteceu uma vez, nem 2, nem 3, nem 4, foi recorrente. Inclusive há um lance em que é o Gonçalo Ramos que mete uma bola para a área, só que o Rafa é nanico e não chegou lá porque a bola foi na área. Portanto, eu aí sou obrigado a concordar com o Bruno. Eu tenho muita pena, mas nesta altura do campeonato, nem João Mário nem Rafa têm condições para ser titulares do Benfica. Podem entrar, serem eles a entrar a 20 minutos antes. É preciso dar mais rotatividade. Aquilo que eu acho que falta ao Benfica é rotatividade. E se a opção Gonçalo Ramos Musa não está feita, eles treinam todos os dias, senhores. Então, é treinar isso. É a minha opinião. Zé. Não, eu só queria dizer, e não me vou alongar muito e não quero criar polémica nem quero respostas de ninguém, é a minha opinião. Quem jogar, o lateral que joga do lado do Neres tem o dobro do trabalho, que o Neres não defende. Pronto, final do parágrafo. Pronto. Nós já sabemos que o João Brandão Neves não gosta de Neres, mas... Não, eu gosto de jogadores que trabalhem. Gosto de jogadores que trabalhem. Mas ele eu respeito a opinião dele, eu também não gosto mais do Gilberto do que do Bay e também respeito a opinião dos outros. Pois, eu é ao contrário, gosto mais do Gilberto. Eu gosto do Gilberto. Bem, vamos ao rodapé. Somos quatro vamos aqui. ao rodapé final. Começo por ti, Simão, o teu rodapé, o teu... Antes do rodapé, eu queria acrescentar o que estava a dizer antes. Qual o momento, para mim, fundamental para o Benfica fazer o meu jogo? É o momento da pressão. Aquilo que o Benfica era fortíssimo, ou seja, íamos sempre pressionar alto. Se o Benfica conseguir acertar as zonas e os alvos que vai pressionar e bater de frente, certo, e conseguir roubar bola no Inter nos últimos 20, 30 metros, como o Benfica fez toda a época com quase todas as equipas, esse momento aí o Benfica vai crescer, vai ganhar confiança e vai no contrário, retirar confiança ao Inter, e
colocar dúvidas nos jogadores, sobretudo nesse momento da primeira fase de construção. Acho que esse momento aí, o Benfica, quando entrar, os primeiros 15, 20 minutos, se conseguir encaixar, como encaixou na maior parte dos jogos da Champions, vai colocar dificuldades ao Inter e vai colocar muitas dúvidas também entre os jogadores ao nível da confiança. Esse, para mim, vai ser um momento fundamental no jogo. E a partir daí, tudo depois vai se desenrolar. Como rodapé, então dizer muito obrigado aos três. É um prazer ter participado no programa. Da minha parte, Zé, enquanto eu estou em casa, estou disponível para poder participar em mais algum programa. Caso isso não aconteça, também sou o primeiro a dizer-te, olha, infelizmente não posso fazer. Desta vez convidaste-me, havia essa possibilidade e obviamente que falar do futebol e falar do Benfica são duas paixões das que eu tenho na minha vida. E, repito, foi um prazer participar com vocês. Meu caro José Baron, da Snow Baron, Barão das Neves, o inglês hoje está olha. Eu esta semana, a minha nota de rodapé é para uma jovem rapariga que suplantou tudo e todos. Não tem a ver com o Benfica, tem a ver com o desporto, tem a ver com o ser humano se suplantar, que foi aquela rapariga que teve. E ele uma vez mais ficou sem bateria. Do Algarve que foi. Sobreviveu. Foi encontrada hoje a 40 km da costa. Eu percebi. Mas isto faz parte, Simão, isto já é a tradição. Quando chegamos à parte final do programa, o Zé Barão das Neves afogou-se. Vamos ver se algum navio mercante tem a sorte, como teve de encontrar a moça, também de encontrar o Zé Barão das Neves. Rodapé final, meu querido Bruno. Para além do agradecimento ao Simão e ter sido um prazer tê-lo aqui, gostava de destacar a Roma, que neste momento está em terceiro lugar no campeonato italiano, já bastante com uma vantagem confortável já sobre o Milan e sobre o Inter. Por isso, um grande trabalho do Mourinho, que é alguém que eu pessoalmente gosto bastante, e por isso fico contente em ver este resultado muitíssimo bom do nosso treinador, do treinador português em Itália, e com o clima que se nota até no público de Roma à volta da equipa que existe neste momento, e gosto de ver o sucesso do Mourinho em Itália, que não... Sobretudo à volta do Mourinho. Não é? É mesmo isso. E, portanto, ele tem feito um grande trabalho em Roma e acho que isto tem que ser destacado, porque há quem diga que ele já não sabe treinar, mas pelos vistos o homem ainda tem lá qualquer coisa de especial, portanto, e é com... Eu sou um fã do Mourinho e, portanto, gosto de ver o sucesso dele. Era isto que eu queria dizer como nota de para mim, o meu destaque vai para algo que eu já acompanho há mais de um ano, e que agora tenho acompanhado com mais acuidado, que é a possibilidade da subida de divisão deles. Falo do Wrexham, um popular clube, o mais antigo clube do mundo, ou pelo menos das Ilhas Britânicas. O seu estádio é o estádio mais antigo do mundo, onde se disputam competições profissionais. Inclusive têm direito a uma série na Netflix, que foi comprado por dois multimilionários, dois atores de Hollywood, o Ryan Reynolds e o Rob McKinney, e que prova que efetivamente há momentos em que o facto de um clube ser comprado por alguém pode ser positivo não só para o clube, mas também para a comunidade. Um clube que estava em vias de acabar e que estes dois atores compraram, e lá está, deram uma volta no clube, não só desportivamente. Eu lembro há muitos anos o Wrexham. Exatamente, exatamente. É precisamente esse Wrexham que e agora o Bruno desapareceu-me aqui. Não é, está cá no cantinho, porque estás-me a sabotar, José. Não estou, juro que não. Não estou, juro que não. Mas dizia eu então, tenho acompanhado com muito prazer esta subida do Wrexham, que está a 2 ou 3 pontos de subir para a Division 2,
ou seja, para a quarta divisão inglesa, essa sim 100% profissional, e que prova que se calhar esta história de termos gente com muito dinheiro a comprar os clubes, os adeptos não deixaram de ter o seu clube, a cidade de Wrexham mudou radicalmente, e acho que isso poderia ser um exemplo. Se calhar em Portugal não, porque não há ninguém com muito dinheiro que queira investir, porque o retorno obviamente não é como a Inglaterra, mas é uma daquelas histórias de Hollywood com um final feliz que eu gosto. Não se esqueçam, provavelmente, então, quinta-feira teremos que regressar para falar... Era ser meia hora, estamos com 1h20, é engraçado. Exatamente, 1h20. Na quinta-feira, provavelmente, regressaremos para gravar um podcast especial para dissecarmos não só o Inter-Benfica da Champions, que esperamos nós estarmos a dissecar uma noite gloriosa à Benfica, e anteciparmos o jogo do fim de semana em que o Benfica vai receber o Estoril. Simão? Se o Benfica perder em Itália, eu não faço programa, aviso já. Pensas que não fazes. E pronto, e a partir de agora vamos abrir também aqui um momento final em rodapé para fazermos uma vaquinha para comprar um carregador para o telemóvel do Zé Barão das Neves. Um abraço, cliquem no sininho, subscrevam o canal e Simão, muito obrigado. Estamos juntos e carrega Benfica.